Como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Esse é um texto muito rico, mas eu quero extrair desse texto alguns pensamentos e quero compartilhar com você. O primeiro texto que lemos diz que nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, nenhuma mente foi capaz de imaginar o que Deus preparou para aqueles que o amam. É uma citação de Isaías, no capítulo 64, verso 4. Mas na verdade, como nós podemos então entender e começar essa caminhada na direção das coisas que Deus tem preparado? Ora, essa seria uma maravilha, conhecer o que Deus tem para cada um. Se a Bíblia está falando que é assim, se nós lemos, e se o escritor disse o que realmente nós lemos, se ele teve a intenção de dizer que Deus tem um propósito para nós, a melhor coisa que pode acontecer para alguém é descobrir este propósito. E aqui nesse texto, nós extraímos algumas coisas. A primeira delas, como conhecer as coisas que Deus preparou. Como nós podemos fazer isso? O versículo 10 fala que Deus, Ele nos revela, que Deus nos mostra. Então, quando você anda no Espírito, tendo comunhão com o Espírito Santo, num momento como este que tivemos de adoração tão lindo, eu estava ali querendo que aquele momento não terminasse, porque é tão precioso você ter comunhão com Deus, ouvindo sobre as coisas de Deus, aprendendo na palavra. O versículo 10 fala que Deus revela a nós, Ele fala conosco. Por quê? Porque o Espírito sonda as profundezas de Deus, até mesmo as coisas mais profundas, mas o Espírito Santo comunica conosco. Não há nada que o Espírito Santo não possa revelar. Ele quer revelar as coisas para nós. Você sabe por que muitas vezes você não tem nenhuma revelação? Presta atenção aqui que eu já estou pregando. Porque você não dá tempo para Deus. Porque você se enche de coisas para fazer. Porque você se enche de coisas na sua mente. Você não tem um segundo sequer de uma mente limpa para ouvir o Espírito Santo de Deus. E eu quero te falar nessa noite, não é nada que o Espírito Santo não possa te revelar. Ele quer revelar as coisas de Deus para nós. Depois da sua salvação, Ele não só quer que você se salve, mas aí, depois da salvação, é que começa o grande projeto da sua vida,
que é o projeto de você andar com Deus. Agora sim começa você a trilhar o caminho pelo qual Deus está te chamando. Agora sim começa o momento onde você começa a compreender o propósito de Deus, e não tem aventura maior nessa terra do que você compreender o propósito de Deus e viver no propósito de Deus para a sua vida. Ele fala conosco. Segunda coisa que eu quero extrair desse texto é que o espírito do mundo nos afasta da revelação e das coisas de Deus. Aqui fala de dois espíritos: o espírito que vem de Deus e o espírito que vem do mundo. Versículo 12 fala: nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que procede de Deus. O espírito que vem de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Nesse texto, no versículo 12, fala que Deus vai nos revelar de forma gratuita, você não precisa pagar nada. Outra coisa que ele fala, ele quer que a gente entenda como Deus opera. Ele quer que você compreenda como Deus age. Deus quer que você compreenda isso. Amém? E Ele quer que a gente receba, não o espírito do mundo, mas Ele quer que a gente receba o espírito que procede de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É o Espírito Santo que procede de Deus, que foi derramado sobre nós. Sobre você. É a terceira pessoa da Trindade, não é qualquer coisa, não. Não é um encosto, não. Não é uma porcaria de um espírito de baixo calão. É o Espírito Santo de Deus, que foi derramado e habita em nossos corações agora. Diga amém. Você pode ter simplesmente a terceira pessoa da Trindade todos os dias com você. É o Espírito, a Bíblia fala, é o Espírito Santo habita em nós e deseja ter liberdade conosco. A fonte de tudo aquilo que recebemos, que vem de Deus, está sediado, baseado no Espírito Santo de Deus. Ele é o melhor amigo que você pode ter. Ele é o chamado conselheiro. Ele é o nosso guia, é o nosso companheiro, é o nosso consolador, é o amigo de todas as horas. Somente convivendo com o Espírito Santo e aprendendo com Ele, é que Ele vai compartilhar as coisas, compartilhar os seus segredos conosco. Mas é preciso você ter um tempo de quietude. Quantos de vocês já aprenderam a ficar quietos na presença de Deus? A calar sua boca. Muita gente pensa que orar é você falar, até você não aguentar mais, aí você cai morto de tanto cansado. Mas o tempo de quietude com Deus também nos ensina a ouvir o Espírito Santo. E é aí que você aprende, quando a sua mente está quieta, quando sua alma está quieta, aquilo que o nosso pastor nos ensina como tempo de quietude. O tempo de quietude fala do momento onde você aquietou todas as suas atividades e está ali a sós com Deus. Gente, é nessas horas que o Espírito Santo começa a falar com você. Ele fala com você em sonhos. Sabe por que muitas vezes fala com você em sonhos? Porque acordado você não dá chance. Você fala que nem uma matraca. Você pensa como uma pessoa que o tempo todo está pensando, e naquilo, nas coisas desse mundo, ganhar dinheiro, trabalhar, voltar a estudar e tal. Não é errado isso, mas onde que entra Deus da sua vida? Como é que Ele pode se revelar a você?
com intimidade do Espírito Santo. Por isso que nós insistimos que você faça o seu tempo com Deus, que é um livretinho onde você tem uma meditação diária. Pessoal lá atrás está prestando atenção no que eu estou pregando? Meu olho biônico está vendo. Quem assistia o Homem de 6 milhões de dólares? Só os velhos. Como era o nome dele mesmo? Steve Austin. Steve Austin. Depois também teve a mulher biônica, aí já avacalhou. Terceira coisa, o Espírito Santo nos ensina. No verso 13 diz assim: delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Barbaridade, que beleza esse texto. Tudo que se aprende na faculdade, nada serve para cá. Tudo que se aprende na pós-graduação, no mestrado, no MBA, nada serve para as coisas espirituais. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Não é à toa que o Espírito Santo derrama sobre nós os dons do Espírito. Em 1 aos Coríntios, capítulo 12, no mesmo livro, 10 capítulos para frente, do versículo 7 ao 10, eu vou ler aqui, e fala o seguinte: a manifestação do Espírito é concedida a cada um de nós com um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito, vai contando comigo, a palavra de sabedoria, vai contando no seu dedinho aí. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, a operação de milagres. A outro, a profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, a um, variedade de línguas. E a outro, a capacidade para interpretá-las. 9 dons do Espírito, que são repartidos com os homens, comigo, com você. Por que ele faz isso? Porque ele nos ensina. Porque você sozinho não dá conta de fazer isso. Ele então te capacita com algo dele. Hoje cedo, quando eu dava aula aqui, falamos sobre o espírito de discernimento, ou o dom de discernimento de espíritos. Lembram? Quando estavam aqui de manhã? Diga amém. Lembram-se que o apóstolo Paulo teve então uma capacitação dada por Deus de entender o que estava acontecendo. Isso chama-se discernimento de espírito. Mas não é só ele. Agora o versículo 11 do mesmo capítulo 12 fala o seguinte: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. É aqui que está a parceria com o Espírito Santo. Ele usa pessoas. O Espírito Santo usa pessoas como nós. O Espírito Santo precisa de parceiros. Todas estas manifestações, ele como se colocasse um motor turbo no seu motor. Ele viabiliza, ele potencializa, ele aumenta, ele dá velocidade, ele dá força, ele dá unção. Amém, gente? Ele é a fonte e nós somos executores. Essa é a dimensão que Deus tem para nós, viver no sobrenatural. Os dons acontecendo na sua vida. Se você está visitando hoje, se você não entende nada sobre os dons, peça que Deus te ajude. E fala: Senhor, me ensina, porque eu não sei nada sobre isso. Eu sei da escalação do Brasil. Eu sei que ele vai jogar quinta-feira. Eu sei que é feriado. Eu sei também que a Inglaterra vai vir. Eu sei que vai... Você sabe um monte de coisa. Mas sobre os dons, o que você sabe?
Ai, pastor, eu não sei muito. Mas na verdade, nenhum de nós sabe nada se o Espírito Santo não nos ensinar. Eu queria que você entendesse que Ele é capaz de te ensinar. Ele fala não por causa da sabedoria humana, mas com as palavras ensinadas pelo Espírito. O Espírito Santo te ensina. Vocês estão comigo? Quem está entendendo diz amém. A coisa mais linda que pode acontecer para você aqui, nessa terra, não é ter filho. Ter filho é bom, eu tenho 3. Não é se formar, é bom, já me formei. Não é fazer pós ou fazer outro curso, já fiz curso fora do Brasil, é bom. Viajar de avião é bom. Comprar carro zero é bom. Ir na praia é bom. Pegar um peixe grande é bom. Isso é maravilhoso, não é bom? Mas, quando você é usado por Deus, tudo que tem aqui nessa terra não se compara. Porque você é o verdadeiro braço de Deus, diga aleluia. Você é o verdadeiro mão de Deus para operar, diga glória a Deus. E Deus conta conosco para ser seu parceiro. Não é uma parceria de um pé só. O Espírito Santo te ensina e você executa. O Espírito Santo te fala e você realiza. O Espírito Santo te ensina e você obedece. E Ele faz a vontade do Pai. Quarta coisa. Nós precisamos dar valor à dimensão do Espírito. Ou, melhor, dar valor à dimensão do Espírito requer espiritualidade. Quem não tem espiritualidade não entende nada disso. Entende do chão, da música do chão, que agora está voltando. Entende da música do Roberto, do Erasmo. Estou meio desatualizado? Então vamos melhorar. Michel Teló. Vaguinho. Não? Vaguinho não, acaba com inho. Tiaguinho. Ah, eu sabia que acabava com inho. Quando minha mulher mandava cartas para mim, 1980, não tinha celular, ela mandava poesias de Vinícius de Moraes. Uau! Eu nem sabia quem era Vinícius de Moraes. Ela foi me deixando culto. Também mandava letras do Chico Buarque. Cantava músicas para mim. Eu não me lembro agora. Melhor ficar quieto. Somente dá valor às coisas do Espírito aqueles que têm compreensão espiritual. Aquele que não entende nada, fala assim, que negócio esse de unção? Que negócio besta? Besta é você, que não compreende. E quando você não compreende, vou dar uma dica para você, fecha a tua bocona. Porque você vai pecar contra o Espírito Santo. E ninguém pode brincar com o Espírito Santo. A unção de Deus é coisa séria. Então, somente pode aceitar as coisas que vêm do Espírito os que são espirituais. Discernimento espiritual não é para qualquer pessoa. Se requer que ande com Deus. Requer que Deus esteja conduzindo a sua vida. Requer que ele deseje crescer nas coisas de Deus. As coisas de Deus são discernidas espiritualmente, não pelo intelecto e não pelo entendimento do QI. Estão entendendo o que eu estou falando? Não tem lógica. Jesus andou por sobre as águas. Vai explicar isso na lei da física. E você vai chegar à conclusão que nenhuma pessoa anda por sobre as águas. Olha, eu já sabia. Mas ele quebrou a lei da física. Porque as coisas de Deus estão acima das leis que regem o universo. Ele é o Todo-Poderoso. Então aquele que é espiritual discerne todas as coisas, diz o texto no verso 14. Ele tem uma habilidade dada por Deus para compreender o que acontece com uma leitura espiritual correta.
Ele bate os olhos da pessoa, inspirado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo já lhe dá o discernimento. Essa pessoa está com um problema de vício, ou essa pessoa tem um problema no casamento. É aquilo que nós chamamos de palavra de conhecimento. Revelação que o pessoal fala por aí. Essa pessoa tem a sabedoria que vem de Deus, que é comunicada pelo Espírito Santo. Então, quando você dá valor à dimensão das coisas do Espírito, aquilo requer de você espiritualidade. Quinta coisa, nós temos a mente de Cristo. Romanos capítulo 12, verso 2, um outro livro do Novo Testamento, diz assim: transforme-se pela renovação da sua mente. Não mais a mente mundana. Não mais pancadão. Não, agora chega de pancadão. Você já viu uma coisa mais idiota que o pancadão? Pois o cara gasta não sei quantos reais para ter o pancadão. Eu tinha vontade de dar um pancadão na cabeça dele. Porque às vezes você está dormindo e vê um pancadão. Eu falo, ô abençoado, queime esse aparelho. Quando você começa a andar com Deus, esse conceito de mulher objeto muda. Você vai aprender que agora você é uma mulher de Deus. E a mulher de Deus, ela é diferente daquela que dá valor só para o seu traseiro e para a linha de frente. A mulher de Deus, ela tem valor no coração. E a Bíblia fala que ela deve ser conhecida pela sua virtude interna, não externa. Amém, irmãs? Eu vou falar uma coisa, os moços estão querendo mulher de Deus, viu? Não pense você que fica pondo aquele selfie de você de shortinho, vamos parar com isso. Os homens querem mulher de Deus. Não quer mulher porva, não. Mulher perigosa. Não sei nem o nome. Piriguete, isso. Boa, obrigado, piriguete. Nada de piriguete, nós queremos seriete, tudo séria. É um problema trocar o HD do mundo, o conceito do mundo, da moda, é roupa apertada para mostrar o máximo. Saiu na revista Veja a Rihanna, com um vestido totalmente transparente, vai sem vergonha, vai por roupa. Ela agora, porque está famosa, fica se mostrando para a turma. Então você vai na área financeira, você tem que mudar. Na área de trabalho você tem que mudar. Na área de relacionamento amoroso, de família, você tem que mudar. Você tem que começar a compreender como Deus vê agora. Não é mais como você acha ou como a televisão acha, mas como Deus acha. O padrão agora é de Deus e não é do mundo mais, porque você está transformando a sua mente. E quando você transforma a sua mente, você renova o seu entendimento, você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí você experimenta. Sem você trocar o HD, não vai experimentar. Se você não trocar as coisas, os pensamentos, não vai experimentar. Por isso que o namoro do povo de Deus é diferente. O casamento do povo de Deus é diferente. Essa semana eu fiquei feliz. 2 casamentos de gente casada aqui na igreja. Olha, glória a Deus. O que quer dizer isso? Eles estavam juntados, mas não estavam casados. Um é o Jean e a Adriana. Estão aí, não? Estão lua de mel. Ah, já está aí de volta. Oh, glória a Deus. 12 anos casado, não estava casado, estava juntado. Agora aprende na palavra de Deus que ele tem que ser um homem casado de acordo com a lei, de acordo com Deus. Aí então eles vêm, pastor, o senhor casa a gente? E eu caso. E agora eles estão de acordo com Deus, estão certinho, estão com aliança, estão casados perante a lei. Outro casal também é o Joaquim e a Raquel. Cadê o Joaquim? Está aí? Olha lá, está lá atrás. Deus abençoe Joaquim e a Raquel. A Raquel está para ter nenê. Também 9 anos de casado. E 1 ano de igreja ele aprendeu
que ele tem que ser um homem casado, um homem de bem, um homem decente. Então está corrigindo isso. Eu fico feliz, sabe por quê? Porque isso é um sinal que as pessoas estão sendo transformadas pela palavra. Concorda comigo? Eu vou lembrar você da missão do nosso ministério. A missão do Ministério Aliança é a seguinte: promover a transformação das pessoas pela proclamação e ensino da palavra de Deus. E através dessas pessoas, influenciar o contexto social com valores do reino. Isso é a nossa missão. Fala amém aí, velho. Olha, você que vão em festa, brinca, tudo, mas não vem com cara de ontem para domingo à noite. Venha com cara feliz para domingo à noite. Dá risada aí. Dá risada para o seu irmão. Fala assim: estou feliz. Se você não aguenta ir na balada, no aniversário de não sei de quem, no casamento de não sei de quem, vai dormir cedo. E não me venha com cara de ontem, pai, estou tão cansado. A transformação de vidas e de mentalidade, não somente a sua vida foi mudada, foi transformada, mas também sua maneira de pensar foi mudada. O que mudou é que agora a gente entende o que Deus tem para nós. É que a gente deseja ser parceiro de Deus agora. Você está entendendo que Deus tem um projeto maior do que você tinha. E você começa a falar: eu posso ser usado por Deus então. Ai, que legal, eu posso orar pelas pessoas, eu posso pregar para as pessoas, eu posso ajudar as pessoas. Deus está te chamando porque Ele quer te usar. Ele está te chamando para ser agente de mudança e para trazer o reino de Deus na sua empresa, na sua família, na sua casa, no seu bairro. E quem vai fazer isso? Aquele que é parceiro do Espírito Santo. A parceria com o Espírito Santo é a forma que Deus fará isso. Sim, através de você e de mim. Deus não usa anjos. Os anjos servem os homens. Deus usa pessoas. Olhe bem sério para o seu irmão e fala assim: está falando com você. Sorria e fala de novo, ele não entendeu. Fala: cabeção, Deus está falando com você. Hoje nós vamos fazer uma coisa espetacular aqui. Eu vou ungir mais de quase 100 pessoas aqui, eu não sei quantas vão dar. E nós estamos declarando sobre essas pessoas: vocês são parceiros de Deus para ganhar vidas. Nós preparamos uma noite especial onde nós consagraremos e ungiremos os líderes do Ministério Aliança. Eu quero abrir com você, já preparando para esse momento, em 1 Samuel capítulo 16, verso 13, diz assim a palavra: Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. No outro texto fala: o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E hoje, quando eu orava, enquanto ministrávamos ali, o Espírito Santo me visitou e falou comigo, meu coração: eu vou tocar pessoas hoje, e eu vou mudar a vida de pessoas hoje nesta unção. A unção era usada, era ministrada para capacitar aquela pessoa para funcionar em algo que ela nunca tinha funcionado, que ela nunca tinha feito. Quem receberia a unção? O rei. Também quem receberia a unção? Os sacerdotes e também o profeta. A partir daquela unção, que é uma consagração, que é um ato de liberação de poder, aquela pessoa recebe uma liberdade no seu espírito para fluir num novo nível de autoridade. Vou repetir. A partir da unção, que é uma consagração e uma liberação de poder, aquela pessoa,
ela recebe uma liberdade no seu espírito para fluir num novo nível de autoridade que ele nunca estava acostumado. E isso acontecerá com todos os líderes hoje. Algo preparado por Deus será liberado na vida de cada pessoa que se ajoelhar aqui. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais preparou, nem jamais subiu no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Hoje começa esse dia. Hoje é um dia especial, onde Deus está te convocando. E nós já entrevistamos essas pessoas, já conversamos com essas pessoas, já temos conversado com o seu discipulador. São pessoas que já foram provadas e aprovadas. E agora, começaram comigo hoje cedo. Inclusive, se você não veio, você todo domingo de manhã deve estar aqui às 9h30. Porque nós vamos ter 3 meses de um intensivo de treinamento comigo e com a pastora, onde nós vamos repartir do nosso espírito sobre vocês, onde nós vamos orar com vocês, ensinar vocês, para que você esteja ainda mais apto para realizar a obra de Deus. Esses líderes vão ser líderes de células. Também estão aqui no culto aqueles que vão ajudar no primeiro momento e não vão receber a oração e a unção hoje. São os Timóteos, são aqueles que ainda estão sendo preparados. Mas daqui a alguns meses, antes do final do ano, eu vou fazer uma outra unção aqui, de outros novos líderes, e você poderá estar. Então hoje não fique assim, chateado, eu gostaria de estar lá e não estou. Mas você pode estar se você fizer a lição de casa. Se dispor nas mãos de Deus. Amém? Então, por favor, podem vir aqui os irmãos que vão fazer o que é que vão ter que fazer. Nós temos aqui a equipe de louvor. Por favor. Você quer tirar primeiro, antes de pôr? Por que não põe antes? Bagulho.